Fala pessoal, mais uma vez aí pelo Rafcast, nós temos aí a doutora Andressa, nossa veterinária, e quem acompanha o canal sabe muito bem aí da importância e as dicas que ela acaba nos passando para que a gente realmente cuide de quem? De quem mais nós adoramos, que são os nossos pets. E também hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Natália. A Natália, ela é auxiliar em veterinária e também amiga da doutora Andressa. E que nós vamos falar exatamente hoje qual a importância também de uma auxiliar em veterinária. Porque até então eu particularmente eu não sabia, mas agora nos bastidores a gente conversando aqui acabou identificando exatamente a real importância. Então hoje a doutora Andressa junto com a Natália explicarão um pouquinho aí a diferença e o complemento do trabalho de uma com a outra. Doutora Andressa, satisfação como sempre em recebê-la. Bem, obrigado pelo convite. Agradeço demais aí a visita. Natália, agradeço demais a sua visita também e principalmente aí para a gente levar o conhecimento para o pessoal em casa justamente do que? Da real importância desse seu trabalho que até então, para mim, era né, algo desconhecido e que consequentemente a gente vai compartilhar isso daí com o pessoal de casa. Mas vamos lá, falando aqui com a doutora Andressa aí, o que aconteceu aí nos últimos dias, novidades, o que a gente tem aí, ou a gente vai complementar o que a importância do trabalho hoje da Natália. O palco é seu. Vamos lá. Bom, novidade tem toda semana, né? Acho que o veterinário ele não tem muito uma rotina. Cada dia é um Kinder Ovo. A gente tem uma surpresa diferente, né? Mas hoje eu vou falar mais sobre a Natália, né? Que tem o trabalho de técnico, de auxiliar técnica em veterinária. E, assim, eu conheci a Natália há muito tempo, né? Ela tinha outra função, não de auxiliar, e agora ela terminou a faculdade, o curso dela, né? Não é faculdade. Curso. É um curso técnico? É um curso. Ah, legal. Ele não tem a função de graduação, mas ele tem uma especialização, né? Vamos dizer assim, um curso técnico. Isso. Legal. E aí, esse auxiliar é importante pra gente, né? Porque a gente não consegue muitas vezes dar conta de fazer tudo sozinho, então a gente precisa muitas vezes dos auxiliares, né? E a Natália faz muito bem isso, porque ela sempre amou muito o bichinho, então a gente se conhece há muito tempo. Eu era veterinária dos pets dela, ainda sou, né? Da foca. Mas fala pra gente, foca, quem é a foca? É uma foca? Você tem uma foca em casa? É a nossa vira-lata caramelo. Ah, olha aí, pessoal, porque assim, ó, a doutora Andressa falando foca, eu falo, mas peraí, foca é um pet também, né? Porque hoje em dia, né, hoje em dia a pessoa fala, eu tenho um pet, aí quando você vai ver o cara tem um cavalo em casa, aí você fala, não, isso é um pet, falou uma foca agora, mas não, foca é o seu cachorro, um cachorro ou uma cachorra? É uma cachorra. Uma cachorra, então a foca é a sua cachorra, qual que é a raça dela? Ela é vira-lata. Definida, né? A caramelo, a legítima caramelo. Que essa eu vou dizer aí pra vocês, viu? Fica a minha anotação aqui, que é a minha raça preferida, que é a questão do caramelo. E quem não assistiu também, o pessoal Netflix não tá patrocinando, mas tem o filme do caramelo lá, viu? Bom pra caramba aquele filme, pra quem gosta. Mas aí então tem a foca. Eu acabei aí deixando aí a doutora Andressa explicar pra gente aí, mas Sim, fala um pouquinho da foca. Então temos a foca, né? Que a gente também, eu já cuidei do Lion também, que era o pudorzinho dela, que a gente já a gente perdeu já essa batalha. E assim, a Natália me ajuda muito, porque muitas vezes eu não consigo fazer todas as minhas funções. Por exemplo, alguns pacientes eu deixo na mão dela, né, quando é para mensurar, por exemplo, um animal diabético. Então ela faz esse trabalho para mim, porque tem muito tutor que não consegue, né? Primeiro que assim, o animal diabético a gente tem que fazer a mensuração da glicemia, ver se está alta para depois em seguida aplicar a insulina. Então tem muita gente que não consegue fazer essa aplicação, tem dificuldade. E a gente tem que fazer normalmente de 12 em 12 horas, um horário bem certo. Então, por exemplo, nesses casos a Natália vai, né, faz esse trabalho para mim, porque ela tem, né, como
ela tem como fazer, ela sabe as Tem um técnicas, conhecimento técnico. tem um conhecimento técnico, né? Às vezes eu preciso que ela vá fazer alguma outra coisa para mim, medicar um paciente, por exemplo, o tutor viaja e aí não consegue dar as medicações corretas, ela não é cardiopata, então ela também faz isso, vai lá para medicar os pacientes para mim, né? E dentre outras funções. Então, quando é paciente renal, a gente deixa ela dar um soro subcutâneo, né? Porque isso faz parte de toda a técnica e todo o auxiliar de veterinária. Maravilha. E aí ela pode contar um pouco mais, né, sobre a rotina dela também, porque acho que ninguém melhor que ela para falar qual é a emoção de ser uma técnica veterinária. Entre as mordidas e corridas dos animais, né? Nossa, maravilha. Mas, Natália, fala pra gente aí, antes de você começar a detalhar um pouquinho mais aí o seu trabalho, né? Como que surgiu esse interesse? Porque até então, para mim, o conhecimento, dentro do meu conhecimento, quem quer ser um veterinário, uma veterinária, acabaria justamente fazendo uma graduação, né? Você acaba fazendo uma faculdade e tudo mais, e se especializando dentro de uma determinada. Porque até então a veterinária também tem especialistas dentro da área também, né, Andressa? Sim, mas, por exemplo, é que nem na área humana, né? Você Tá. tá lá no hospital, aí tem um hospital que Tem o clínico tem geral. um médico lá dentro. A gente tá lá a gente tem a função de médico por ter cursado na faculdade, Tá. e ela está como enfermeira. Olha Então aí. ela tem a aptidão para poder medicar esses pacientes. Maravilha, olha aí que Entende? legal. Logicamente que a gente que vai mudar o protocolo, né? E vai explicar para ela quanto ministrar, quanto vai dar, não é ela que vai fazer essa dosagem, que vai fazer é o veterinário, que é a gente. Então a gente prescreve, dá a dose e ela vai ministrar para mim, porque Legal. ela tem a técnica. Então Sim. ela sabe fazer as aplicações com a injeção, ela sabe dar uma injeção intramuscular, Boa. ela consegue dar um soro subcutâneo, então coisas desse porte é que nem os enfermeiros do pronto-socorro que você normalmente vai ser atendido. Então eles vão ministrar o medicamento, né? Não vamos lembrar do caso do menino que deram uma medicação errada na veia dele, vamos pular isso daí. Não Você lembra daquela enfermeira? Qual? A enfermeira que ministrou o medicamento errado no menino? Adrenalina. Nossa, verdade. Algo aí que Exato. até então é recente isso daí, né? Então, Que loucura. Um caso polêmico, levou o menino a óbito. Sim, A verdade. médica prescreveu o medicamento errado. Sim. Só que a técnica poderia ter evitado. Olha isso. Porque eles também, checagem, né? eles fazem uma checagem na medicação e na dose. E como deixa isso passar? Então, é como se a gente trabalhasse em equipe, né? Não é como se fosse no hospital, mas é a mesma coisa. Então, a gente vai passar o medicamento para ela e ela vai fazer a conduta, né? Mas ela sabe fazer a técnica, que são as aplicações, etc. Legal. E isso ajuda muito o nosso trabalho, porque muitas vezes eu não tenho como fazer esse tipo de trabalho. Como eu vou fazer atendimento em São Paulo inteiro, eu não tenho como medicar um paciente de 12 em 12 horas. Então, ela faz esse trabalho para mim. Ou o paciente, o tutor está viajando, eu também não tenho como ficar indo todo dia na casa do tutor para fazer, porque eu tenho os outros pacientes para atender. Então, ela também faz isso, né? Ok. Então, isso ajuda muito a gente. Então... E ela mudou de área, né? Porque ela... Então, mas é isso que eu ia te perguntar agora. O trabalho hoje, eu entendo que esse é seu trabalho hoje, mas o que te levou a querer fazer esse trabalho? E outra coisa também, antes disso, qual que era o seu trabalho? Onde que você trabalhava já com isso? Você foi trabalhar às vezes, por exemplo, me surgiu aí um interesse porque eu acabei de uma maneira ou de outra sendo recepcionista em uma clínica veterinária, porque às vezes tem tudo isso, né? Meu primeiro emprego, eu tive a oportunidade de conhecer algo que até então era desconhecido. Como é que foi? Explica um pouquinho pra gente, Natália. A doutora Andressa já iniciou um pouquinho, né? Eu sou tutora hoje em dia da Foca, mas eu tinha um Laio também, que era o meu poodlezinho idoso. Caramba! E você me falou que ele viveu por quanto tempo? Por volta de uns 18 anos. Nossa! Então quer dizer, viveu bem, né? Sim. E com o finalzinho da vida dele, ele foi ficando bem doente e tal, e eu fui cuidando. Todo aquele amor, todo aquele carinho. Sim. E eu ia muito em clínica veterinária, para ele fazer os exames, né? Tem que acompanhar bem de perto a doença que ele teve, que foi a falência renal. Sei. E eu era da área financeira. Caramba, você não trabalhava nem em nenhuma clínica, pelo contrário, você era da área financeira. Sim, nada a ver, escritório, CLT, tudo Tudo certinho. Tudo certinho, né?
E Legal. já gostava de cães e eu fui me apaixonando cada vez mais por esse universo de Porque pet. você até então estava lá, trabalhando e cuidando aí do Lion. Sim, Aí você ficava muito tempo entre clínica, contato com veterinários e assim por diante. fiz muitas amizades com veterinárias, Inclusive com a doutora Andressa, né? inclusive com a doutora Andressa. Legal. Ela foi, assim, a primeira dele, né, que acompanhou ele desde o dia que a gente se conheceu até o finalzinho. Sei. Tanto que, né, ela falou, ele já, né, foi descansar. No último dia de vida dele, quem me socorreu ainda foi ela também. Caramba, olha isso, que coisa, hein? Sim, nesse tempo, eu acabei sendo demitida. E aí eu coloquei dentro do meu coração que eu não queria mais voltar pro mundo CLT. Entendi. Posso até voltar, mas dentro do ramo de pet. Falei, meu, agora eu quero trabalhar com isso. Ali então foi um divisor de águas para você, né? Você pega, você fala, olha, eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalhava, que era a parte de finanças, e você vira a chave e fala, agora eu vou trabalhar com pet. Só que com pet, você até então, eu não entendo onde você ainda se encaixaria, onde que você começou a falar, ó, vou trabalhar com pet. Então, vou chegar nessa Vamos lá. Olha aí, pessoal, eu aqui na minha ansiedade aqui, querendo saber aqui da Natália como é que faz, porque conforme for, também eu vou começar a trabalhar, eu vou sair do ramo de carro e nós vamos trabalhar com pet, porque primeiro são os carros, depois são os pets, mas Então, é o amor. Isso, acho que o que dita muito é o amor. Sim. Como você falou, tinha aquele amor e eu falei, meu, quero continuar com isso, cuidando, né? E aí, como você disse também, quando a gente pensa em veterinária, pet, animal, todo mundo pensa em veterinária. Sim. Ah, vou fazer uma graduação, vou ser veterinária. É o normal, né, que a gente imagina, caminho, né? Que tem. Só que hoje em dia o ramo está crescendo muito. O ramo pet tem creches, tem hotéis, tem o pet shop, banho e tosa, e tem o auxiliar veterinário. E dentro do curso você pode até fazer a graduação e tem as especializações. E tem também uma área que eu achei bem interessante, que é esterilização de material cirúrgico. Tem curso voltado só para isso. É nada, é mesmo? Caramba! É bem legal. E aí eu tava entre fazer banho e tosa. Então quer dizer, o veterinário hoje não tá fazendo mais nada, então. Não é assim. Brincadeira, gente. Ó, os veterinários de plantão aí pra não brigar, só pra, né, pra dar uma cutucada aqui na doutora Andressa. Não, mas que nem pegando o gancho que ela falou de esterilizar o material. Às vezes a gente não tem tempo. Meu, de verdade, as pessoas não entendem. Porque assim, você sai de uma emergência e entra em outra. Aí seu telefone não para de tocar, não tem. Senão você não vai viver, você só vai trabalhar para isso. Esterilizar material é uma coisa muito séria. Porque isso é usado para as nossas cirurgias. Que é a mesma coisa do ser humano. Exatamente. Também, né? Então você vai esterilizar material cirúrgico, campo cirúrgico, toda aquela parte, é tudo estéril. Então você vai entrar numa cirurgia, você vai estar tudo estéril. Ninguém entra lá, tem que lavar a mão, é todo fechado. Tem todo um procedimento, né? E todo esse material ele vem lacrado, ele vem separado, então, e é chato para fazer. Tem autoclave, tem uma temperatura específica, um tempo certo. Você imagina um veterinário, ele vai gastar um dia inteiro para ficar esterilizando o material. Porque, meu, quando você tem centro cirúrgico, é uma cirurgia atrás da outra. A emergência chega, você tem que. É uma cirurgia de emergência, entra, você precisa ter os materiais todos estéreis. Então, assim, meu, isso ajuda muito. Eles ajudam muito, assim, é muito bom porque a gente não consegue, às vezes, fazer esse trabalho mesmo. E aí, mas tem vários outros ramos, né? Outros ramos. Esse é um dos, né? Sim. E aí, voltando um pouquinho, eu tava dividida entre fazer banho e tosa ou... Que é o mercado também que cresce cada vez mais, né? Ou auxiliar veterinário. Mas esse auxiliar veterinário, você já tinha o conhecimento ou não? Você acabou tendo conhecimento e depois você falou, olha, um exemplo, vou fazer banho e tosa. E aí depois você começou a ter o conhecimento, ó, banho e tosa, ou por exemplo, que é a parte de esterilização, enfim. Aí foi a partir teoricamente, do banho e tosa que você começou a ver outros caminhos nesse... Foi, que aí eu comecei a ver o que tinha para trabalhar dentro desse mercado, né? Quais são as opções, né? Porque eu não ia ter condições agora de começar uma graduação, né? E me manter, porque, se eu não me engano, são 5 anos de graduação. É isso, doutor? São 5 anos? Ainda mais, hoje é mais tranquilo, né? Acho que na minha época,
falar a data. Isso. Precisa, né? Pra quê, mano? Mas quando eu me formei, né, lá atrás, era integral. Então Período integral? então eu entrava era das 7 da manhã às 5 horas da tarde. Ô, louco. Era o dia inteiro, era bem puxado, assim. Aí depois que eu saí da faculdade, anos depois, eles abriram meio período, porque não tinha. E eu já pensei, né, nossa, coitado, porque o pessoal vai ter metade da carga, né? E hoje eu já ouvi dizer que tem agora metade online, metade. É uma coisa meio. A gente não vai entender. Tem coisas que a gente deixa para os próximos episódios. Para os próximos capítulos, perguntar para outras pessoas, né? Para saber aí qual que é a diferença. Porque qual que é a lógica, né? Se até então a gente fazia algo em um período integral que tem um propósito, Sim. como é que você consegue fazer, por exemplo, algo hoje à distância? Acho que nem tudo hoje dá para a gente trabalhar ou simplificar algo que você precisa realmente de uma dedicação maior. Sim. Mas, enfim, Sim. vamos lá, Natália. Vamos lá. E aí eu acabei optando para fazer auxiliar veterinário. Legal. E aí me indicaram a Cliveta. Foi a... Olha aí, pessoal. Vocês ainda não estão patrocinando a Natália, mas a Natália já fez uma propaganda aqui. Fala aí para onde você foi fazer esse curso? Na Cliveta da unidade do Tatuapé. Olha aí, ó. Fica a dica aí, ó, para dar aquela moral para a Natália, porque a Natália não pensa duas vezes em indicar o que é bom. Mas vamos lá, Natália. Segue aí. Realmente, lá é muito bom por conta que você não vai ter só as aulas teóricas, mas também as práticas. Olha aí que maravilha. E eles têm um hospital público. E a parte do estágio eles pedem pra gente fazer no hospital deles. Olha que legal. E ali os enfermeiros, porque vai ter, como a doutora Andressa explicou, os veterinários, né, que atende, faz aquele primeiro atendimento, faz as receitas e encaminha para os enfermeiros. E ali o auxiliar fica muito próximo daqueles enfermeiros, a gente vai ser orientado por eles, guiado, e ali a gente aprende muito, tanto nas aulas teóricas, tem o formato meio período e integral de sábado. Eu fiz o integral de sábado, onde você passa o sábado lá o dia inteiro. O dia inteiro. E é puxado, aquela carga horária é puxada, Tem né? bastante conteúdo, assim, e é um curso de 3 meses. Legal. Então é um curso rápido, que você consegue absorver bastante coisa, e depois de um mês você toma as injeções, né, anti-raiva. Depois de tomar as injeções, depois de um mês de curso, você pode começar o estágio. Maravilha. O estágio também é agendado por eles, a gente vai no hospital, passa o dia, você opta por passar o dia, o meio período com eles, e ali você vai pegar de tudo. No hospital público é uma demanda muito grande, né? E você vai receber todo tipo de acidente lá. Caramba, imagino. E me diz uma coisa, você comentou desse hospital, esse hospital é deles mesmo ou é um hospital da prefeitura, do estado? Como é que é esse hospital? Ou eles que acabam administrando apenas o hospital? Eu acho que é. Eu acho que é, porque pelo que eu entendi é uma parceria. Ah, parceria. E a prefeitura. Legal. Então a prefeitura manda os medicamentos, gás e agulha, paga o salário do pessoal ali. Então, quer dizer, hoje quem não tem condições de ir até por exemplo, um veterinário, sim, tem essa opção também de ir até esse hospital público para pet, é isso? Isso, ele fica lá no Tatuapé. Olha aí, pessoal, então, para quem não sabe, né, eu particularmente eu não tinha esse conhecimento, né? Mas hoje, por exemplo, você que tem uma particularidade aí com o seu pet e não tem condições de ser atendido por um profissional hoje particular, então tem esse serviço também aí por parte não sei se é da prefeitura ou do estado, enfim, mas que existe uma parceria, é isso? O Tatuapé, esse hospital do Tatuapé, ele é da prefeitura porque foi até do Trípoli. Ah, olha aí, legal. É um projeto que ele fez. Agora tem esse do Tatuapé, tem um na Zona Sul, perto da Santo Amaro também. Jurubatuba. E na Casa Verde. E na Casa Verde? Então, hoje nós... Então, quer dizer, o pioneiro foi o Tatuapé. Tem em Osasco também. Então, quer dizer, o pessoal aí, ó, da Zona Leste, tem a região aí do Tatuapé. Na Zona Sul, tem Jurubatuba, que é a Zona Sul. Nós estamos falando também do município de Osasco. E na Zona Norte, que é a região da Casa Verde. Então, quer dizer, não é por falta aí de informação. Quem precisa... Lá, por exemplo, lá eles são, você leva, tal, você tem que chegar bem antes, porque há uma fila de espera gigantesca. Sim. Então
Você quer passar com o seu pet, você tem que chegar lá às 5 horas da manhã para pegar a senha. Que é um número reduzido de senhas. Então vão te dar no máximo, sei lá, 20, 30, não sei quanto. Tem a quantidade que atende diário. Tem uma quantidade. Tá. E tem uma restrição de, por exemplo, tem muitos exames que eles não fazem, que você vai fazer fora. Vai ter o atendimento, vai ter as coisas, mas não é tudo que eles têm lá. Sim. É como se a gente estivesse num hospital público, né? Sim. Você vai pra lá e às vezes não tem remédio, falta coisa, e é exatamente o que acontece hoje. Existe, né, o hospital, mas existe a deficiência também nesse... Mas tem. Não é por falta de ter um hospital que você não vai tratar o seu cachorro, entendeu? Então as pessoas têm obrigação de levar, inclusive. Sim, claro. O cachorro e tem essas opções, né? Então, eu indico bastante, tem muita gente que não tem condição para isso. E aí acaba tendo essa alternativa, essas opções. Mas legal, e aí você teve a experiência, inclusive, de atuar nesse hospital aí, né, Natália? Sim, lá a gente aplicava, nós como estagiários, né, aplicávamos injeção intramuscular, subcutânea, aplicação de soro, subcutânea também. Caramba, a gente legal. auxiliava na alimentação, porque eles têm internação, mas um número bem reduzido, e para um caso cirúrgico, né, em torno de uns 15, ainda é muito, né, já ali para isso. Mas aí os auxiliares auxiliam na alimentação, para dar água, aferir temperatura, aferir frequência respiratória, frequência cardíaca. Então, quer dizer, tudo hoje que um veterinário tem de conhecimento, né, mas isso acaba demandando tempo, o profissional hoje, o veterinário, ele acaba se dedicando muito mais aí para, como por exemplo, que nem a doutora Andressa atua muito em casos cirúrgicos, então você acaba auxiliando também no pós-cirúrgico, vamos dizer assim, ou até mesmo na prescrição de medicação, como ela acabou nos colocando. Então, quer dizer, o trabalho hoje do auxiliar técnico em veterinária, a gente poderia colocar dessa maneira. Então, quer dizer, ele tem a importância e colocando aqui, exemplificando que seria como se fosse uma enfermeira, né, no hospital, hoje de atendimento, por exemplo, dos humanos. Sim. Caramba, muito legal isso. Muito. Então, por exemplo, eu tenho meus pacientes, aí inclusive eu tenho uma paciente que eu fui viajar, e ela estava tomando medicação. Aí eu pedi para a tutora entrar em contato com a Natália. Ela entrou em contato com a Natália foi todos os dias para fazer os medicamentos, ficar com as cachorras. Então, isso nos ajuda, porque eu não tenho esse tempo hábil para ficar fazendo isso. Imagina, eu tenho que parar minha agenda só para medicar todo mundo. Verdade. Então, tem os gatos menos reativos. A tutora não consegue dar medicamento. Outra tutora que chamou ela também, por exemplo, precisa levar para fazer exame. Então eles contratam, levam até a Natália vai junto para acompanhar, porque ela sabe segurar, porque eles também têm um curso para isso. Então não é só chegar na casa, tem que saber segurar o bicho, tem que saber fazer a contenção, porque eles são reativos, né? Então... Sim, até porque, queira não, é um animal, né? A gente sabe. E toda essa técnica eles também pegam. Caramba, que legal, hein? Tem aula também sobre contenção de gato, porque o gato ele estressa muito, por pouca coisa estressa muito fácil. Então você não pode conter de qualquer forma. Olha aí. E tudo isso você aprende lá. Sim. Então, quer dizer, pessoal, é que assim, não vamos colocar todas as informações aqui, porque senão depois a Natália não volta, né? E a gente quer que a Natália volte. Depois a gente vai, no próximo episódio da próxima semana, a Natália tem outro trabalho. Não, e não só isso, ela tem, que eu já conversei nos bastidores, ela, além de ter outro trabalho, claro, relacionado sempre ao pet, tá? Então ela vai dizer aqui pra gente qual que é o trabalho que ela tem e que isso é importantíssimo, principalmente pra gente hoje que tem um problema aí com a questão de horário, né? Quase ninguém tem problema com horário, né? Porque a vida é tranquila, só que não, que a gente sabe que o nosso dia a dia é muito corrido e dinâmico, e a gente acha que até o dia ele não tem 24 horas, porque ele é muito, muito dinâmico. E aí também a Natália tem aí uma surpresa pra gente. Mas claro, isso daí é para um outro bate-papo. Eu queria agradecer demais aí, Natália, a sua vinda, em compartilhar um pouquinho aí desse seu trabalho e consequentemente também passando para o pessoal, porque hoje às vezes a pessoa que gosta demais de pet, quer entrar nesse meio,
poxa, mas eu não tenho aptidão, o dom para ser um veterinário, uma veterinária, mas eu gostaria de trabalhar com pet. Muitos acabam indo para a parte do banho tosa, mas quem sabe aí você, como por exemplo a Natália, acabou, a partir do momento que ela foi atrás, acabou tendo uma visão aí e um leque de opções para trabalhar nesse meio. Então, fica a dica e depois, claro, na descrição do vídeo vai ter o contato da Natália e outras coisas que vocês podem chamar até mesmo ela no direto dela para esclarecer alguma dúvida ou até mesmo contratar os serviços da Natália. Fica a dica aí. A doutora Andressa também, como sempre, né, a gente coloca lá o contato dela para esclarecimento de dúvidas e aquele trabalho que a gente já sabe que é fantástico dela, né? Que eu sempre coloco no final, que o atendimento dela, além de ser um atendimento, vamos dizer assim, o tradicional, que ela tem o consultório dela, a clínica, ela também faz o atendimento aonde? Na residência, porque ela faz o atendimento a domicílio. Então, para quem tem também a particularidade, não tem condições de levar, ou deixa, por exemplo, o seu pet com aquele teu funcionário, enfim, a doutora Andressa também faz esse atendimento. Fica a dica aí, para de uma maneira ou de outra facilitar demais aí a nossa vida. E para encerrar, que o pessoal já sabe que, por ser um canal também voltado para carro, a gente fala de tudo, a gente encerra aqui com uma dica. É dica apenas, não é nada aí que a gente já não tenha falado em outros episódios, mas o que a gente fala hoje da importância para que você tenha aí, vamos dizer assim, uma economia em termos de quê? Dinheiro, e você não tenha surpresas desagradáveis. Então, por exemplo, hoje, se atentem hoje na questão da manutenção do teu veículo, principalmente numa questão que as pessoas não dão a devida importância, que é o quê? A questão da bateria do seu veículo. Hoje o pessoal tem, a maioria dos veículos, eu digo a maioria porque muitos veículos mesmo hoje saem com todo um sistema de tecnologia embarcada, conforto, que é o famoso, antigamente tinha aquela questão de você ligar o carro e o farol já acendia automático e já tinha a função lá do automático, que continua. Só que as pessoas continuam exigindo cada vez mais e do carro. De que maneira? Então imagina o seguinte, hoje quando você vai dar partida no seu carro, se você hoje deixar todas as funções do automático lá acionadas, não tem problema nenhum. Até porque o carro foi projetado para isso, né? Muitos vão falar, não, mas o carro foi projetado para isso. Sim, só que você pode aumentar a vida útil do seu carro e muito na questão da bateria. De que maneira? Ao ligar o carro, primeira coisa, acionar o primeiro estágio. Se o seu carro, por exemplo, é na chave, vira o primeiro estágio, deixa apagar todas as luzes do painel e só ficarão acesas as luzes de quê? Que realmente vão ficar de acordo com cada carro. Os demais, ele fez o que? A leitura, o sensor já fez a leitura e ele identificou, as luzes que foram apagadas, identificou que o carro está ok. Por exemplo, imagina você hoje que o seu carro ele tem um ABS e você ligou o carro, só que o carro ele não fez a leitura de todos os sensores, por exemplo, o ABS, e ele pode dar o quê? Um conflito e a luz do ABS vai ficar o quê? Acesa. Ah, mas teve algum problema? Não, às vezes na leitura ele deu uma falha. Por quê? Porque na hora que ele estava fazendo a leitura, você deu na partida, ele já deu sobrecarga no sistema e acabou ocorrendo uma falha. Claro que o módulo do carro, ele faz leituras constantemente e ele vai fazendo vamos dizer assim, as devidas correções. Mas para que você não tenha esse tipo de problema, o que você faz hoje? Então vamos lá, ligou o carro, seja na chave ou naquele botão que é do Start. Faz o primeiro estágio, que ele tem a função tanto na chave quanto no botão. Apagou a luz, aí sim, as luzes, aí sim, você pega e dá a partida no carro. Mas isso já fez o quê? A leitura total hoje dos sensores do carro. Já na bateria, primeira coisa, não ligar o carro com ar-condicionado ligado, as luzes que ficam todas, vamos dizer assim, no automático, tira do automático e dá na partida. Então imagina que hoje a vida útil de uma bateria, hipoteticamente falando, que isso depende de carro para carro, tenha uma vida útil de em torno de 2 a 2 anos e meio. Nós estamos falando de baterias boas, tá? Isso daí não é via de regra se a gente compra aquela bateria baratinha, que até então ela vai te servir, mas é por um tempo, mas ela não vai ter uma vida tão longa. Então imagina, se hoje a bateria dura de 2 a 2 anos e meio, se você tirar hoje o carro de ligar com tudo na questão do automático, ar-condicionado,
você evita aquela sobrecarga, aquele pico que você joga na bateria. A bateria vai aguentar, só que você está diminuindo e muito a vida útil da bateria. Portanto, a gente encerra com essa dica hoje do carro, e aí o pessoal que tiver alguma dúvida também pode me chamar, que a gente vai respondendo no direct. Pessoal, agradeço demais aí a presença de vocês, pessoal de casa também, e a gente encerra por aqui. Valeu! Tchau!